Olá! Nessa videoaula trabalharemos com os comandos filé, chamfer e rotate. Vamos para inicialmente o comando filé. O comando filé ele está exatamente na ribbon home, na área modify, próxima à tesourinha. Lá está ele, filé. E ele também é um botão composto. Veja que no botãozinho que parece um triângulo, ele tem outras opções. O filé, o chamfer e o blend curves. Vamos trabalhar apenas com os dois primeiros. Vou começar com o filé. Para trabalhar com filé é necessário que a gente desenhe alguma coisa. Tá? E para a gente desenhar, para a gente trabalhar com os parâmetros do filé, o filé o que ele vai fazer? Ele vai pegar um canto vivo, onde há uma interseção, e ele vai suavizar essa interseção, né? Vai tornar essa interseção uma curva. E aí, no desenho técnico, se a gente tem um canto vivo, ele vai exatamente desenhar essa curva. Então, para os parâmetros de cotagem, é interessante que a gente desenhe então a linha de tamanho adequado. Eu vou então entrar no comando linha. Vou desenhar aqui uma linha aqui de tamanho 100. Vamos ver. Botei o primeiro clique da linha, agora botei o cursor para o lado e vou digitar apenas 100, pressionar Enter. Ela ficou pequenininha, mas não tem importância. Eu vou usar o scroll do mouse, conforme a gente já viu nas aulas passadas. E agora eu vou descer mais 100, botar para baixo e vou digitar apenas que essa distância, esse tamanho dessa outra linha tem 100, vou finalizar então o comando. Então eu tenho uma linha de tamanho 100, outra linha de tamanho 100. Por quê? Porque quando ele for fazer o filé, o que a gente tem? A gente tem aqui ele vai pedir um raio dessa curva. E esse raio não pode ser maior que o tamanho das linhas que vão dar origem ao arco. Isso não dá para ser feito. Se você fizer isso, ele não vai fazer simplesmente a curva. Então aqui eu vou usar um raio, por exemplo, ou 100, ou menor que 100. Aqui eu vou usar um tamanho 80, para vocês verem como é que vai ficar. Para acessar o comando filé, a gente tem exatamente, ou clica ali, ou simplesmente se pressiona F barra de espaço. F barra de espaço e entra no filé. Veja. Aqui embaixo é importante a gente verificar que eu não vou começar selecionando os objetos, eu vou começar configurando dois parâmetros muito importantes para essa curva. Um deles é o mode, que veja que ele está setado aqui, current settings, quer dizer, as configurações padrões desse momento é que o mode do filé está trim, e o raio está 0. O que quer dizer o mode trim? Mode trim quer dizer que quando eu for fazer o filé de uma linha para outra, ele vai cortar os cantinhos das linhas que se interceptam. Existe a opção No Trim. O que é a opção No Trim? A opção No Trim ele vai fazer a curva, mas ele vai manter a interseçãozinha. Eu vou deixar o comando trim, mas como é que a gente muda para no trim nesse caso? Veja, basta que você venha aqui na pergunta, entre colchetes, tem as várias opções desse comando. Se eu clicar em trim, veja agora que ele pede para que enter trim mode option. Trim ou no trim? Vou marcar aqui para no trim. Tá? Então agora eu já marquei para no trim, ele voltou para a primeira pergunta e o que me resta agora é configurar o raio. Então venho aqui também embaixo na janela de comandos e vou pressionar Radius. No Radius, agora perceba, está 0 o raio. Aqui eu vou dizer que o raio ele vai ser 80, tem que ser menor que o tamanho da linha. E vou pressionar a barra de espaço. Agora eu estou com os parâmetros configurados, tanto de raio como de trim. E aí eu posso selecionar o primeiro objeto e agora ele pede para que eu selecione o segundo objeto. Selecionei o segundo objeto. Perceba que, como eu falei, como a gente se optou nessa configuração manter a interseção, ele vai manter a interseção normalmente. Você pode tentar em casa fazer esse mesmo desenho, agora configurando
a opção do filé, em vez de ser para no trim, para trim, para verificar que ele vai cortar efetivamente essa interseção. O próximo comando, então, nós trabalharemos com o chamfer. Então, para o chamfer, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um undo lá em cima, vamos lá em cima, um undo ou simplesmente um Ctrl Z para ele tirar dessas linhas aqui né, a curvatura. E o chamfer, ele também pode ser acessado pelo ribbon Home na área Modify e aí no botãozinho compartilhado com o filé. E aí eu tenho o chamfer, né? O chamfer, eu não vou clicar aqui por cima, eu vou entrar por tecla de atalho, que seria o SHA, que é chá de chamfer. SHA, que vai dar o chamfer, né? Pressiono barra de espaço, do mesmo jeito que o filé, ele tem então o quê? Ele pede para que eu selecione a primeira linha, ou aí tem várias opções. O que a gente precisa apenas configurar para efeitos do curso e da disciplina de desenho técnico é o seguinte, é a distância 1 e a distância 2. Os outros eu não vou trabalhar com vocês, mas a distância 1 e a distância 2, o que significa? Quando eu for selecionar a primeira linha, ele vai conferir esta distância que eu vou configurar para a primeira linha, e depois ele vai colocar a distância 2 para a segunda linha. Se eu marcar essa linha de baixo como primeira linha, né, vai ser o primeiro objeto, a distância 1 vai para o objeto de baixo. E a distância 2 vai para o segundo objeto que eu clicar. Então, como é que eu configuro essas distâncias? Então, aqui onde ele pergunta Select First Line or, vou em distância, e veja, especifique a primeira distância do chamfer. Como eu sei que as linhas têm tamanho 100, eu vou colocar a primeira distância 50, vou pressionar barra de espaço, agora ele pede para que eu especifique a segunda distância do chamfer, e agora eu vou colocar 25, para a gente verificar o que vai acontecer. Vou pressionar a barra de espaço, e agora eu vou usar essa primeira como a primeira linha, então a primeira distância vem para cá. E depois eu venho para cá como segunda distância. Perceba, ó, do canto da interseção até o meio são 50, porque a linha tinha 100. Então dá para perceber só trabalhando com proporções, que dá para perceber exatamente que para a segunda linha ele cortou 25, né, para poder fazer exatamente um chanfrado. Então isso aqui é o que a gente chama de chanfrado. Tá? Bom, a gente pode permanecer com esse objeto mesmo, não tem problema nenhum. Eu posso afastar com o scroll um pouquinho para ter uma maior visualização dele. Agora eu vou trabalhar com Rotate. O Rotate ele também está na Ribbon Home, na área Modify, e você perceba que ele está ali ao lado da tesourinha, Rotate. Como é que funciona o Rotate? Veja, eu vou chamar o comando Rotate pelo RO barra de espaço. Então, eu entrei, RO barra de espaço, ele entra no comando, ele pede para que eu selecione objetos, eu vou selecionar os objetos que vão ser rotacionados. Perceba, muito cuidado que ele não sai do modo de seleção. Como é que eu sei disso? Basta ler na janela de comandos ali que ele não saiu da seleção de objetos. Agora eu vou pressionar barra de espaço. Ao pressionar barra de espaço, agora ele pede para que eu especifique um ponto base. Esse ponto base de rotação pode ser um ponto que pertence ou não ao objeto. Eu vou escolher como ponto base de rotação exatamente esse ponto final aqui. E agora, o que acontece? Ó, ele pede lá embaixo que eu especifique um ângulo de rotação. Eu posso entrar esse ângulo de rotação por teclado ou simplesmente com auxílio do mouse. Aqui, no caso, por precisão, eu recomendo que você digite qual é o ângulo. Tá? Mas só para exemplificação, ó, vê só. Se eu mantiver aqui o cursor na horizontal, ele vai estar com ângulo 0. Mais ou menos por aqui é 30, né, que ele vai sempre medir aqui, no caso, o ângulo no sentido anti-horário.
Mais ou menos aqui é 45, mais ou menos aqui é 90, aqui eu tenho 180, aqui 270 e aqui eu tenho 360 voltando para o objeto. E vamos colocar um ângulo 45, tá? 45. Enter. V. Então ele rotacionou a partir daquele ponto, daquele base point, o objeto ele foi rotacionado a 45 graus. Funciona também com ângulos negativos, só que nesse caso a rotação vai ser no sentido dos ponteiros do relógio. Nesta aula, então, vimos os comandos fillet, chamfer e rotate.